Conexão com o Futuro, com Patrícia Dalpozo Salvador. Oferecimento Hiper-O2 Clínica Hiperbárica. Olá, está no ar mais um Conexão com o Futuro, onde conversamos com profissionais que aliam experiência, inovação e propósito. Hoje recebemos a doutora Daniela Lucchini, formada há 31 anos pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, pós-graduada em Medicina Hiperbárica e pioneira na Hiper-O2, clínica em Rio Claro. Seja muito bem-vinda, doutora Daniela. Tudo bem, Patrícia? A gente poderia ter omitido esse formado há 31 anos, porque já vai denunciando a idade da gente de cara. Não tem problema que a alma tá jovem ainda, né? Já deu para sentir isso. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui. É um prazer todo nosso recebê-la. E o meu objetivo aqui hoje é dar uma notícia em primeira mão, assim, que nós estamos chegando com uma clínica hiperbárica aqui na cidade de Araras. Eu já trabalho com isso há algum tempo em Rio Claro e nós estamos num processo de construção e de estruturação de um novo serviço aqui na cidade de vocês. E nós vamos falar muito desse serviço para que nossos telespectadores conheçam isso, se beneficiem disso. Mas antes, doutora, conte um pouquinho da sua trajetória. Quem é a doutora Daniela? Bom, vamos lá. Como você disse, eu sou formada aí há mais de 30 anos, né? Eu sou administradora do Grupo Letísio. Meu marido é o Nelson, ele é cirurgião plástico, então eu trabalho com ele uma vida toda como médica clínica. E trabalhei muitos anos com medicina estética, trabalhei muitos anos com laser, sou membro da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia. E aí, trabalhando nesse núcleo, né, da cirurgia plástica e tudo mais, veio a ideia de montarmos uma clínica hiperbárica em numa primeira instância para tratar dos pós-operatórios. Né, isso tem acontecido muito aqui no Brasil, na verdade no mundo todo, né? Alguns médicos cirurgiões plásticos colocam câmaras nos seus próprios serviços, porque realmente a hiperbárica, eu vou falar um pouquinho disso mais adiante, mas ela abrevia o período de recuperação, né, das cirurgias. Então cicatriza mais rápido, cicatriza melhor, não incha tanto, não dói tanto. Então, num primeiro momento a ideia era essa. E assim foi, né? Eu e Nelson montamos a clínica hiperbárica, vamos atender os pós-operatórios. Só que aí depois disso, eu fui me especializar em medicina hiperbárica, porque é uma especialidade médica, né? É uma área de atuação da medicina. E eu fui fazer pós-graduação na Santa Casa de São Paulo. E lá eu vi que a medicina hiperbárica, ela é muito mais do que uma câmara hiperbárica numa clínica de cirurgia plástica, né? Ela é uma área de atuação vasta, complexa e com muitas indicações, com muitas contraindicações, com alguns efeitos colaterais, né? Então a medicina hiperbárica, ela precisa ser respeitada como uma área médica e somente médica, né? Não dá para brincar simplesmente de vou colocar uma câmara hiperbárica e vou deixar lá uma enfermeira tocando o serviço para atender. Não é bem assim, né? Então eu acho que a gente pode até começar aqui falando. Antes de mais nada, eu vou dizer o que é a hiperbárica. Exatamente, isso que eu pedi. Conte um pouquinho o que é, para quem que deve usar. A hiperbárica é uma câmara de oxigênio, onde ela é fechada e lá dentro, o paciente entra lá dentro, o paciente respira oxigênio sob pressão, oxigênio puro sob pressão. Existem dois tipos de câmara. Existe a câmara monopaciente, a câmara multipaciente. Na monopaciente entra um paciente só. Na multipaciente entram vários pacientes, 15, 16, 12, depende do aparelho, depende do modelo. Os tratamentos são basicamente o mesmo, eles são iguais. A diferença é que a gente pressuriza a câmara monopaciente com oxigênio e a gente pressuriza a câmara multipaciente com ar comprimido, porque você não dá conta de pressurizar uma câmara com oxigênio, fica muito caro. E lá dentro os pacientes respiram o oxigênio através de uma máscara. O princípio é o mesmo, a ação metabólica é exatamente a mesma das duas câmaras. Cada um tem as suas vantagens, cada uma tem as suas desvantagens. Para que serve a câmara hiperbárica? A câmara hiperbárica, ela serve, eu vou falar muito resumidamente, ela serve para acelerar a cicatrização de feridas.
feridas difíceis de cicatrizar. Sim. E em algumas a gente pode citar em especial, que são as feridas dos pés diabéticos, né? Que às vezes começa a complicar e aquilo não cicatriza, e muitas vezes, não raras, às vezes o paciente evolui para uma amputação de membro. Então o nosso foco principal na hiperbárica hoje, nosso carro-chefe, né, vamos chamar assim, são pés diabéticos e úlceras venosas. Paciente que tem estase venosa, né, que tem dificuldade de circulação e também tem aquele machucado ali, aquela ferida ali. Esses pacientes sabem o quanto é difícil cicatrizar uma ferida dessa. Mas não só, né? A hiperbárica ela é indicada para qualquer ferida. Sabe, pacientes acamados, pacientes cadeirantes, que têm úlceras de decúbito, pacientes com infecções ósseas, né? A osteomielite é uma também das principais indicações, grandes queimados, algumas doenças de pele. A hiperbárica ela acelera todo e qualquer processo de cicatrização, ela tem uma ação moduladora da inflamação, bastante importante também, além de modular todo o sistema imunológico. E além disso, tem outras também indicações, ela é bactericida, bacteriostática, potencializa a ação de alguns antibióticos. Isso. Ela tem a capacidade... Seja, não para de tomar antibiótico. Né? não para de tomar o antibiótico, mas sim, ela potencializa alguns, não todos. Ela também tem a capacidade de promover o crescimento de novos vasos. Então, por exemplo, você tem uma área isquêmica, uma área que não cicatriza por falta de irrigação. Enquanto você está fazendo a sessão, tá chegando oxigênio. Mas e depois? Depois também, porque novos vasos serão formados nesse local, neste pé, nesta perna. Então, assim, existe uma gama muito grande, um leque amplo de indicações. E como eu havia dito no início, o oxigênio, era isso que eu queria chegar. Sim. O oxigênio é uma droga. O oxigênio é considerado uma droga na medicina. E o que significa ser uma droga? Significa que ele tem indicação correta, ele tem tempo correto de exposição, ele tem efeitos colaterais e ele tem contraindicações. Aí a necessidade da medicina, né? Aí, exatamente. Então então eu ralei meu joelho, vou fazer hiperbárica. Não é assim. Né? Eu quero melhorar a minha pele, quero ficar mais nova. Quero rejuvenescer. Outro dia a gente estava conversando, o Michael Jackson falamos dele. Então, assim, não é bem assim. Eu, particularmente, discordo desses posicionamentos, né? De indicar câmara hiperbárica para estética. A gente usa hiperbárica para melhorar pós-operatório de cirurgia plástica, isso é uma coisa. Perfeito. Onde você tem uma incisão, onde você tem um processo inflamatório, onde você tem uma cirurgia ali, isso sim, tá? Agora a hiperbárica, para melhorar a pele, para ficar mais nova, aí eu discordo por conta dessas contraindicações, essas indicações corretas do oxigênio, e também porque nós não temos ainda trabalhos científicos consistentes que comprovam isso. Nós temos alguns trabalhos, né? Pode ser que daqui a alguns anos eu volte aqui e eu te fale, Patrícia, agora nós estamos indicando para estética, para beleza. Porque foi comprovado. Porque foi comprovado. Hoje nós estamos num caminho, mas ainda não estou convencida disso. Então hoje a hiperbárica, o nosso serviço, ele é voltado para doenças. Ou seja, estamos falando exclusivamente da área da saúde e não da estética. E é com esse compromisso que você vem aqui em Araras trazer essa novidade para nós. É com esse compromisso que eu venho para Araras. Nós estamos numa expectativa muito grande. Nós temos esse serviço em Rio Claro há 3 anos. 3 anos já. E nesses 3 anos muita coisa já mudou, né? Na nossa experiência lá. Como eu te disse, primeiro era para pós-operatório e tudo mais. E hoje ele já é voltado para doenças, né? Nós mudamos um pouco o foco. Obviamente a gente atende pós-operatório também, mas nosso foco é outro. A gente também tem associado no nosso serviço um serviço de curativos, onde a gente trabalha muito com curativos complexos, sabe? E aí você associa o plasma rico em plaquetas, o PRF, os lasers e a hiperbárica, e você tem resultados incríveis. É muito bom mesmo. E eu ia te perguntar disso. Quais são hoje, porque como você falou, nessa parte da saúde já existem resultados comprovados. Quais são os resultados nessas questões diabéticas, de amputações? O que você pode falar em relação do que já tem constatado? Olha, eu posso te falar uma coisa muito interessante. Existem trabalhos, eu posso citar em especial um trabalho canadense,
que mostra a redução de custo para o governo, né? Seja para o município ou para o governo federal. Reduz muito o custo no quesito amputações. Por exemplo, um paciente que tem um pé diabético e vai para uma amputação. Sim. Ele não simplesmente vai para uma amputação. Você concorda que é um paciente que ele foi acompanhado por 10 anos, né? Ou mais, ali, né? Então, é um sim. paciente que fez ali por 5, 6, 8, 10 anos, ele fez curativos, ele precisou de enfermagem, ele fez desbridamentos, até que chega uma hora que aquilo não evolui, não para todos, uma parcela deles, Sim. né? Existe uma porcentagem desses pacientes que vão para amputação. Esses pacientes que vão para amputação, eles dão um gasto aproximadamente de R$300 mil no decorrer desses 8, 10 anos para o governo. Para o próprio governo. Tá. Foi feito paralelamente, um trabalho paralelo a esse, né, que na verdade depois ele foi unido no mesmo trabalho, onde um outro grupo de pacientes, né, respeitando-se ali mais ou menos as mesmas patologias, a mesma faixa etária. Nesse outro grupo de pacientes, eles foram acompanhados também por 8 a 10 anos, porém foi colocado no tratamento deles a câmara hiperbárica. E esses pacientes deu um custo para o governo de metade. 120, 150 mil reais no decorrer desses anos. Certo. Isso por quê? Porque fica muito mais barato você colocar a câmara hiperbárica como tratamento, associado aos curativos e tudo mais, do que você fazer curativos, fazer o acompanhamento multidisciplinar e tudo mais, e ele ir para uma amputação. A amputação é muito cara. Imagina. Além de deixar essa pessoa afastada das suas atividades habituais, né? Além dessa pessoa precisar depois de um suporte neste sentido, é menos uma pessoa para trabalhar. Né? Essa pessoa vai passar por uma cirurgia cara, vai precisar de uma prótese, vai precisar de fisioterapia, vai precisar de internação, vai precisar de... Então, se apoio você fizer... psicológico, estamos sem falando dúvida, aí, né? sem dúvida. E um trabalhador que não vai trabalhar mais, né? Imagina, quanta coisa afeta. Então, isso custa muito mais. Né? E o Canadá fez esse estudo com o objetivo de colocar estrategicamente câmaras hiperbáricas numa determinada cidade. Que bacana. Exatamente. Então, nós temos isso documentado, nós temos esse trabalho científico. No Brasil, não temos ainda um trabalho como esse. Quanto que a gente economiza e tudo mais. Que vai começar agora, né? Se Deus tá quiser, tendo um start sim, aí. Se Deus quiser, a gente ainda vai chegar... eu quero muito fazer um trabalho desse tipo para mostrar o quanto realmente vale a pena. Que bacana. Financeiramente falando. Obviamente que vale a pena em todos os aspectos, né? Mas financeiramente falando também. E nesse estudo mesmo do Canadá, além de ela acelerar esse processo de cicatrização, ela também reduziu a probabilidade de amputações? Esse trabalho canadense, ele teve justamente esse objetivo, né? De redução, exatamente. Reduziu, se não me engano, de 40% para 15% o índice de pacientes amputados, ou para 11%, não tenho esse número certo agora, mas reduziu significativamente a quantidade de pacientes que vão para amputação. Que maravilha. Exatamente por ter reduzido, que reduziu o custo. Claro. Entendeu? No alicerce disso. Exatamente. Ou seja, e em breve ele começa a ter uma vida normal. Sim, uma ferida cicatrizada é uma perna boa para você poder fazer tudo exatamente, normalmente que já vinha fazendo. Eu acho que uma coisa super importante é você manter o membro, não é? Claro, né? Porque uma amputação ela tem repercussões importantes na vida, né, das pessoas. E a gente fala, nossa, mas até ir para amputação não é tão demorado assim. Se você pega um paciente descompensado, muitas vezes desnutrido, né, onde já existe ali uma dificuldade de amputação, a gente vê muito, infelizmente a gente vê isso no nosso serviço, que às vezes eles chegam tarde demais pra gente, a gente não consegue salvar esse membro. Então, a hiperbárica, ela tem essa capacidade de reduzir o número dessas amputações e de cicatrizar feridas muito difíceis. Muito difíceis, eu digo que muitas vezes o paciente tem anos tratando uma ferida, não são só meses, não, são anos. E eu ia te perguntar exatamente isso, quanto é o tempo de tratamento numa hiperbárica, porque são várias sessões, o tempo de duração dessas sessões? Depende, Patrícia. O tempo da sessão que dura uma sessão é 1h30. 1h30. 90 minutos. Agora, quantas sessões?
Depende muito de cada paciente, depende muito de cada patologia. Nós indicamos de 10 em 10, tá? Ah, tem uma determinada lesão, é um pé diabético, uma úlcera. Vamos fazer 10 e a gente reavalia após 10 sessões, tá? Sim. Na grande maioria dos casos, 10, 20 sessões, 30 no máximo, a gente está com um problema resolvido. Nossa. Né? Se a gente tiver um amparo clínico, né? Aí a necessidade da medicina, né, doutora? Exatamente, e um amparo clínico, assim, eu digo, tratando diabetes, tratando comorbidades, né? Agora, existem patologias que precisam de mais sessões, por exemplo, a osteomielite. A osteomielite é uma infecção no osso, muito difícil de tratar. E aí a gente solicita sempre 40, 50 sessões, às vezes até mais. Sim. Quando a gente está falando de osteomielite, me esclareça, afeta mais que tipo de pessoas? São atletas? Não? Pessoas mais idosas? Patrícia, é uma infecção no osso, tá? É uma infecção que chega até o osso e ela pode começar de várias maneiras, né? Na maioria dos casos que a gente atende, elas começam através de uma ferida. Né? Pode também ser, obviamente, um acidente, por exemplo, um acidente de moto. Tem muito acidente de moto que a gente... Muito. Eu não gosto de moto mais. Estamos recordes, eu também não. Eu não gosto mais de moto, desde que eu tô na hiperbárica. Nem de moto, nem de piscina. Eu imagino quanta coisa que você deve viver lá, né? Meu filho... Piscina? Piscina, porque às vezes cai no mergulho, né? Quebra o pescoço. Nossa. Fica tetraplégico, fica paraplégico, aí fica na cadeira de rodas, desenvolve várias feridas, né, de decúbito. Meu filho ama moto e eu, depois que eu tô com a hiperbárica, eu já falei para ele, Pedro, pelo amor de Deus, moto não, qualquer coisa menos moto. Eu imagino, porque eu também... E aí, acontece, muitas vezes o paciente sofre um acidente de moto ou de carro e precisa daquela haste, já viu aquela haste que fica? Por ali, muitas vezes, entra a bactéria e vai até o osso. E aí, às vezes, você tem uma osteomielite associada. Às vezes, na hora do próprio acidente. Né? Às vezes ela começa com uma ferida também que não cicatriza, vai se aprofundando e aí chega no osso. Quando chega no osso, precisa de uma atenção especial, porque é mais difícil de tratar. E aí a hiperbárica ajuda muito também. Tá, e aí quando a gente está falando de atletas, que a gente também já viu alguns times de futebol falando disso, que alguns atletas utilizam a câmera para fortalecer, tem algum sentido? Tem algum, assim, tem sentido. A câmara hiperbárica, como ela melhora a oxigenação dos tecidos e tudo mais, ela reduz, tem trabalhos que mostram, ela reduz cerca de 30% o tempo de recuperação em caso de lesão. Isso é uma coisa. Lesionou lá um tendão, uma musculatura. 30% você pode reduzir esse tempo de recuperação em 30%, o que é bastante significativo. Muito, no caso de atletas, né? Sim. Agora, existe um outro propósito no esporte, ele é muito usado também para melhorar o desempenho. Isso. Aí eu já não sei te falar, porque os clubes não divulgam. E também não fazem trabalho nesse sentido. Então é uma coisa que meio que é aleatória, assim, vou fazer, tipo Neymar, eu vou fazer uma sessão antes para melhorar meu desempenho. Tá, mas melhorou quanto? Como foi medido isso? Tem um trabalho que mostre isso? Não tem. E eu acho pouco provável que tenha, porque os clubes não têm interesse em divulgar esse tipo de informação. Mas ela é usada para melhora de desempenho também. Também isso. Mas nós vamos falar um pouquinho como é empreender na medicina, mas isso eu vou chamar agora um rápido intervalo e nós voltamos a conversar com a doutora Daniela. Tá na tela o programa que mostra a verdade de Araras e região. Aqui você vê denúncias mais importantes e os problemas que precisam de soluções. E as histórias que emocionam. Nas ruas, nas comunidades, de frente com a notícia, nossa equipe está aonde o fato acontece. Se é assunto da sua cidade, tá na tela. Do flagrante ao exemplo de superação. Do protesto à conquista. Nada fica de fora, porque a informação que importa, a gente mostra sem medo. Tá na tela. De olho na sua cidade, de olho em você, toda quarta e sexta, às 18h05, na sua TV.
A vida de um dentista, às vezes, pode ser sufocante. Pode te fazer questionar suas escolhas. Fazer você esquecer o que te fez escolher essa profissão. Mas é fundamental nos lembrarmos constantemente do porquê somos dentistas e redescobrir constantemente a razão pela qual você ainda ama o que faz. A pós de odonto da São Leopoldo Mandic vai mudar sua perspectiva. Aqui, todo dia é dia de redescobrir a paixão por esta profissão. Um lugar que inspira, prepara, transforma profissionais em verdadeiras referências. Agora, chegou a sua vez de se reinventar e descobrir seus novos talentos. Conheça a pós-graduação em odontologia da Mandic e descubra por que somos a maior, a mais respeitada e a mais desejada instituição de ensino em odontologia e saúde do Brasil. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Assista ao nosso programa Super Ofertas aqui na TV Conecta. São promoções, oportunidades, descontos de verdade para você aproveitar. Programa Super Ofertas vai ao ar de terça a domingo às 15 para as 2 da tarde, com reprise às 19 horas. Na sua TV Conecta. Sintonize, canal 17.1. Então, ó, anota aí, 19993195797. Esse é o número do Super Ofertas para você anunciar com a gente. Vem experimentar os resultados de estar aqui conosco. Economize, assista, participe do Super Ofertas. Atualidades com Paulo Leone. Com uma abordagem única e elegante, entrevistas exclusivas e uma análise apurada dos temas mais relevantes discutidos sob uma ótica de quem une rigor jornalístico e um estilo envolvente e atual. Todas as segundas, quartas e sextas, às 13 horas. Com reprises às terças, quintas e sábados, às 18h05, pela TV Conecta. Estamos de volta, eu converso com a doutora Daniela Lucchini e agora eu quero ver um pouco a visão da Daniela também como empreendedora. Você fundou há 3 anos uma clínica fora das grandes capitais, em Rio Claro, está trazendo esse atendimento aqui para Araras, essa clínica aqui em Araras. Como que é trazer tudo isso, personalizar tudo isso para um público do interior? Patrícia, eu vou contar uma história para você. Logo, alguns anos depois que eu me formei, eu assumi a administração da clínica de cirurgia plástica do Nelson Letísio, Sim, você deve conhecer. Claro. E foi uma proposta muito diferente que me apareceu, né? Ninguém me fez essa proposta, as coisas na vida da gente, elas vão muitas vezes aparecendo. E outro dia eu assisti um vídeo, achei muito interessante, uma entrevistadora falava com uma outra pessoa e eu não sei repetir palavras, mas o que ficou na minha cabeça foi a pessoa que vai adiante, que dá certo muitas vezes na vida, ela faz o que ela gosta ou ela faz o que aparece, o que lhe convém. Eu não sei dizer pelos outros, eu posso dizer por mim. Eu sempre fiz o que me convinha,
o que eu tinha na frente para fazer, sabe? Independente de gostar ou não gostar. O gostar veio depois, sabe? E é obviamente que hoje eu amo tudo isso que eu faço, mas eu não gostei desde sempre. Quando eu tomei a frente da parte administrativa, eu não sabia nada de administração de clínica. Um outro universo, né? Eu deixei de ser médica por alguns anos para administrar uma clínica que hoje é um hospital. A clínica foi crescendo, a gente tem hoje algumas salas cirúrgicas, apartamentos, a parte do pré-operatório, do pós-operatório, a parte da estética. E hoje é a parte da medicina hiperbárica. E hoje é um hospital pequeno, mas nós somos um ambulatório, né? Nós somos um ambulatório 4. E eu comecei aquilo tudo. E eu me lembro que quando eu comecei com o Nelson, a gente não tinha nem as fichas, isso faz 30 anos, 27 anos faz. A gente não tinha nem todas as fichas digitalizadas. Eu me lembro, eu ficava ajoelhada no chão ali com uma funcionária, Fabiola, que trabalhava com a gente na época, e a gente digitalizou ficha por ficha, nós padronizamos tudo. Nós deixamos aquilo com cara de um hospital de primeiro mundo. E isso deu muito trabalho, mas foi um aprendizado muito grande para a minha vida. Então, eu sou médica, mas eu venho de famílias de empresários, né? Então, eu acho que eu tenho isso no meu sangue, sabe? Administrar faz parte da minha vida. Que bom. Né? Administrar, organizar, fazer, executar. Estou com a Ana Cláudia aqui, acho que ela poderia até também falar um pouco sobre isso. E é isso. Então, eu acho que você fazer somente medicina fica difícil. Limita também, limita, né? exatamente. A expandir o teu serviço para outras pessoas. Exatamente. Eu acho que todo esse conhecimento, toda essa experiência que eu tive e que eu ainda tenho, porque eu tenho uma equipe muito grande, muito boa que me ajuda. Né? Tenho pessoas muito legais ao meu lado. Tenho o setor jurídico, tenho o setor contábil, tenho o setor administrativo, mas tudo passa por mim de alguma forma. Você tem que saber ter aquela visão holística de tudo, Exatamente. Né? Então, hoje eu dedico parte do meu tempo para atender os pacientes, eu tenho outros médicos comigo, né? E eu continuo cuidando de toda essa parte administrativa, sim. Muito bom. E viu essa oportunidade em trazer para Araras? Essa oportunidade, eu não sei se foi uma oportunidade ou se foi uma ideia. Acho que Araras tem um... A clínica em Rio Claro começou a ficar pequena, né? Eu acabei de colocar uma terceira câmara lá. E aí veio a ideia de trazer, né, de levar o nosso serviço para alguma outra cidade para que a gente possa expandir. A gente faz um trabalho bastante significativo na cidade, no município. A gente não foca somente em hiperbárica, a gente tenta fazer alguns eventos e algumas coisas, não sei se ficou sabendo do evento da saúde que nós fizemos lá em Rio Claro. Rio Claro, né? Sim, que envolveu, atendeu a população em geral ali, Sim, foi né? uma coisa aberta ao público, um evento muito bacana, aberto ao público. Nós recebemos lá acho que cerca de 8.000 pessoas ou mais. Que bacana. E o nosso foco principal ali não foi divulgar HiperO2, não foi nada disso. Sim. Nosso foco principal foi orientar a população a usar os serviços municipais de saúde. Né? Para quê? Para prevenir complicações de diabetes e de hipertensão. Então, e aí vamos estender isso, né? Vamos expandir isso para outros lugares. A gente sempre teve essa mentalidade e aí nós estamos vindo para Araras, até porque fica relativamente perto de Rio Claro. É uma cidade que ainda não tem um serviço, né, de medicina hiperbárica. Tem mesmo. E nós vamos iniciar um trabalho aqui bastante rico, bastante complexo, bastante interessante e com várias parcerias. Muito bom. Já temos previsões? Podemos falar aí de quando a população que já vai poder contar com a clínica? Eu não tenho um prazo, uma data para te dar. Eu posso dizer que nós já estamos trabalhando nisso e que dentro de alguns meses a gente vai estar aqui trabalhando com a população, né? E com as portas abertas para atender o público. Por enquanto nós estamos trabalhando na construção, nas câmaras e tudo mais, mas já está tudo, vai ser loguinho, vai ser rapidinho. E a gente sabe que mesmo a clínica do doutor lá em Rio Claro atende não só Rio Claro como Araras, acho que você deve ter muitos pacientes de Araras. A gente atende. Brasil também, né, doutora? A parte
de cirurgia plástica, o Nelson atende pacientes do Brasil todo. Sim. Né? Vem muita gente de outros estados, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo mesmo, São Paulo capital, porque a gente tem uma filial, ele tem um consultório em São Paulo, né? Sim, tá. Ali no Itaim. Sim. Ele atende lá também. Então, e aqui a gente atende toda a região, né? Não é só Rio Claro, Araras, também Piracicaba, Leme, São Carlos, enfim, inúmeras cidades, Campinas. Isso com relação à cirurgia plástica. Sim. Com relação à hiperbárica também, em Rio Claro, eu também atendo muitos pacientes de Araras. Isso também acho que foi um ponto que nos fez vir para cá. Deu essa referência, Sim, né? mas que sempre, a gente sempre trata de regiões. Uma demanda. E nós estamos falando de um assunto ainda que falta ainda o conhecimento da população. Sim. Né? Como você já mencionou no começo, tem uma questão de estética, de muita gente que só vai para a estética. Prós e contras, fale um pouquinho disso. Patrícia, eu não gosto muito de trabalhar com hiperbárica para estética, conforme eu já te falei. Isso. E por conta das coisas aí que eu já te falei. Quais seriam os riscos de você usar sem um acompanhamento médico ou apenas para uma estética, porque eu quero rejuvenescer? Tá, então tá. Esse assunto eu gosto, mas eu já falei um pouco sobre isso. Sim, sim. Não existe comprovação científica, Patrícia, Isso. para a gente melhorar a pele, para a gente rejuvenescer. Não tem, tá? Você já deve ter ouvido falar que a Cláudia Raia tem uma câmara hiperbárica, não sei, eu ouvi alguma coisa, eu não sei se é verdade ou não, tá? Sim, que o Michael Jackson tinha. Eu não sei se eles tinham mesmo, tá? O que eu posso te dizer é que esse tipo de coisa, esse tipo de protocolo é perigoso, tá? Por quê? Uma clínica hiperbárica precisa de instalações corretas, precisa de alvarás corretos. Né? Você precisa saber o que você está fazendo, né? Existe o lugar correto para você colocar o encanamento, para você colocar o tanque, para você colocar a câmara. Né? Existem requisitos importantíssimos. Sim. Você precisa ter um médico presente, né? Ali o tempo todo. Isso. Agora, vou também te falar uma coisa. Às vezes a pessoa fala que é câmara hiperbárica em casa, mas às vezes é câmara inflável, hiperbárica inflável. O que não é considerado uma câmara hiperbárica, porque ela não atinge a pressão que precisa atingir. Entendi. Eu não sei, tá? Eu não sei onde eles têm, se eles tinham as câmaras, se eles têm as câmaras. Entendi. Eu sei que não é uma coisa habitual você ter uma câmara hiperbárica em casa. Em casa, ou sei lá, é no mínimo perigoso. Sim. Diferente do Neymar, por exemplo, que me parece que o Neymar tem uma clínica hiperbárica. Né? Me parece que sim, ou tem, ou está construindo. Aí é já diferente. Já vi os benefícios disso não, também, aí é diferente. Né? Aí ele é o proprietário da clínica, né? Mas ele investiu, aí ele tem uma equipe que cuida disso. Então são coisas diferentes, né? Um investimento diferente. E me diga uma coisa, você falou de um oxigênio comprimido, né? Uma compressão. E é fato de que é 20 vezes a mais do ar que a gente respira que atua ali na célula para atingir esse determinado efeito? Sim, é verdade. A gente respira. A diferença é que aqui a gente está em uma atmosfera. Certo. Tá? Dentro da câmara você vai estar em 2,4 atmosferas. Ou seja, o oxigênio ele vai estar comprimido, né? Você vai ter muito mais oxigênio do que no ar que a gente respira. Sim. Tá? E o fato de você respirar muito oxigênio é uma coisa ótima, maravilha. Mas melhor ainda é você respirar ele sob pressão. Isso é a pressão que faz esse oxigênio se diluir no plasma sanguíneo. Esse é o princípio básico da hiperbárica. Tá? Não é fazer com que as hemoglobinas carreguem oxigênio. Já ouviu falar de saturação de hemoglobina? Minha saturação está 97, está 98, está 100. Tudo bem, isso não muda muita coisa. A hiperbárica muda que ela dissolve o oxigênio no plasma. Aumenta a concentração plasmática de oxigênio. Isso faz com que o oxigênio chegue em todos os tecidos, mesmo naqueles que não têm irrigação, ou que têm uma irrigação muito pobre, entendeu? Até pela ação da hiperbárica em formar novos vasos, que é a neoangiogênese. Se formam novos vasos para carregar esse oxigênio. Que é algo que o seu organismo não iria fazer porque está com aquela comorbidade ali, né? Exatamente, exatamente. Que bacana. Ou seja, a necessidade de ter essa, como você já falou, e é bom a gente estar sempre frisando, porque é algo já reconhecido pela medicina, que está super em alta, mas ela, ao mesmo tempo que as coisas estão em alta, elas podem ser usadas nos dois sentidos. Exatamente. E desproporcionalmente, sabe, né, isso que doutora? você está falando é uma coisa muito importante, porque algumas áreas da medicina,
algumas vezes elas vão para uma banalização. Exato. Né? A estética é uma delas. Infelizmente, infelizmente. Eu falo isso com muita propriedade, porque sim. eu trabalhei muitos anos nessa área. Hoje eu ainda trabalho, né? A gente tem ainda a clínica de estética, de medicina estética associada ali. Mas hoje qualquer profissional, né, se diz habilitado a fazer qualquer procedimento, né? E aí então a gente começa a ver até as especialidades médicas também, né? Começam a entrar em áreas que não sei se não deveriam, ou, enfim. E aí começam a surgir algumas complicações. Isso. E a gente tem visto, a gente infelizmente vê, né, complicações. O Nelson fala uma coisa que é muito verdade. Quanto menor o procedimento, quanto menos valor você dá a ele, maior o risco de você ter complicações. Por quê? Porque você não dá a atenção que ele precisa. Sim. Então a gente vê muito problema em preenchimento, a gente vê muito problema em botox, a gente vê muito efeito colateral, muita complicação, até naqueles fios, né, de sustentação que se colocam muitas vezes sem critério, né? E essa falta de critério em tudo, né, faz com que a especialidade seja banalizada e então os problemas começam a acontecer. Isso não aconteceu ainda com a hiperbárica, mas eu temo, é uma coisa que eu temo, porque essa banalização ela está presente na medicina estética, ela está presente na cirurgia plástica, a gente vê isso todos os dias, né? Sim. E a gente tem visto muitas vezes, vou colocar uma câmara hiperbárica no consultório. Ok, eu acho que tranquilamente, se o médico tiver, né, um curso de especialização, né, fizer parte dessa área de atuação com compromisso e tudo mais, ótimo. Né? Mas o meu medo, eu tenho um pouco de receio de áreas não médicas começarem a se aventurar mesmo, se aventurar, né? Que é uma aventura aí, onde você pode comprometer resultados. Exatamente. E doutora, e quando a pessoa deve procurar? Porque, como você falou, vai ter uma equipe médica lá. Então, eu sou uma pessoa com diabetes ou com algum problema ali, vai ser feita uma avaliação? Qual o momento que ela deve estar procurando esse tratamento? Vai ser feito sempre uma avaliação. Sim. Sempre vai ter um médico para te atender. Esse é o início de tudo. Tá. Ou um médico vai te encaminhar. Ou o médico também pode encaminhar para isso. Exatamente, porque, por exemplo, tem algumas patologias de pele que não tem nem causa, que você não sabe muito bem a causa. Às vezes elas são idiopáticas. Às vezes a causa é autoimune. E muitas vezes a hiperbárica entra aí também como uma tentativa. Né? Às vezes você não tem um protocolo bem certo, né? Uma resposta, porque em medicina 2 mais 2 não dá 4, infelizmente. Tem outras né? fórmulas às vezes às vezes dá 3,5, 4,2 e tal. Então, muitas vezes existe essa tentativa, né? Então, sendo uma doença autoimune, por exemplo, a hiperbárica tem tudo para melhorar, né? E às vezes o paciente não sabe. Então, um outro médico, um dermatologista, um imunologista, pode encaminhar o paciente para a gente, ou já com a solicitação das sessões, ou para uma avaliação, caso ele não saiba. Inclusive, vou fazer um adendo aqui, que é assim, os médicos sabem muito pouco sobre hiperbárica. Sim. A gente não tem na faculdade nada sobre hiperbárica. Eu comecei a conhecer um pouco de hiperbárica depois que eu entrei nesse meio. Imagino. E hoje, a gente até, não sei se você já percebeu, mas as pessoas ainda confundem hiperbárica com bariátrica, até pelo som. Pelo som, não pela pronúncia, não tem nada né? a ver uma coisa com a outra, bariátrica, aquela cirurgia. Então você já fica imaginando que é alguma coisa para barriga. Exatamente, bariátrica tem a ver com a cirurgia bariátrica, que se faz para redução do estômago e tal. E a hiperbárica, né, tem a ver com pressão. Então é as câmaras. Mas isso é um erro muito comum e acontece muito, até entre os médicos. Eu cometi muito esse erro, não sabia nada, não sabia o que é isso, hiperbárica. Então eu imagino quanto é difícil para a população, para os pacientes entenderem, porque os médicos muitas vezes também não sabem. Sim. E como os médicos também não sabem, porque hoje não se tem esse curso, né, na graduação da faculdade. Certo, é uma especialização que você faz depois. Exatamente. Então, a gente tem sempre um objetivo de quando a gente chega com a clínica, né, e dá início aos tratamentos e tal, a gente faz um esclarecimento para a equipe técnica também. Toda a minha equipe faz cursos específicos de hiperbárica.
né? E a gente faz também, eu fiz em Rio Claro e pretendo fazer aqui em Araras também, a gente faz eventos voltados para a população, eventos voltados para os médicos, justamente para explicar o que é hiperbárica. Ótimo, era uma pergunta que eu ia fazer, essa educação que exige antes de você fazer qualquer procedimento novo, assim, né? Porque os médicos, se eles não sabem, eles também não vão saber indicar. É isso. E se eles não sabem indicar, os pacientes muitas vezes não chegam até a gente. Então é importante você educar a população, né, levar esse conhecimento para a população, levar também para os médicos, mas não só para os médicos. Eu acho que para todos os profissionais da área da saúde, né? Os enfermeiros têm uma colaboração muito grande, né, nesse encaminhamento, assistentes sociais, dentistas, viu? Porque tem algumas indicações importantes na odontologia. Imagino, né? Às vezes o paciente faz um procedimento. Às vezes ele, por exemplo, recebeu radioterapia, teve um tumor, cabeça e pescoço, recebeu radioterapia. Depois ele vai lá, depois de um tempo, ele vai lá para mexer num canal ou num dente e ele corre o risco de ter, em alguns casos, quando tem essa radioterapia, uma necrose do osso da mandíbula. E aí a hiperbárica é um tratamento prioritário, você já faz as hiperbáricas antes de mexer no dente. Olha que bacana. Então existem indicações específicas para odontologia também. Nós estamos falando de um universo de possibilidades tem muitas que ainda indicações, é muito desconhecido para as pessoas, que pode ser um alento, uma grande inovação, uma grande descoberta para muita gente hoje, né, doutora? Exatamente, Patrícia. E a gente vindo aqui para Araras, a gente pretende também, a gente vai fazer eventos para esclarecer, para mostrar para a população, né? E também para a comunidade médica, né? Para os profissionais da área de saúde, para que a gente possa trabalhar em parceria. Porque eu acho que um médico sozinho, de uma única especialidade, não faz grandes trabalhos, por exemplo, em se tratando de vamos falar de um pé diabético. Um pé diabético infectado, ele precisa do endócrino, ele precisa do clínico, ele precisa muitas vezes do hematologista, né? Um paciente desnutrido não cicatriza. Um paciente com anemia não cicatriza. Né? Ele precisa muitas vezes, quando aquilo está muito complicado, precisa do infectologista, precisa muitas vezes dos serviços públicos de saúde, né? Para que acolham esse paciente e façam, às vezes ele não tem condições de pagar o tratamento, né? E que façam os tratamentos necessários. Porque se eu depender também só da hiperbárica, coloca lá na hiperbárica, a hiperbárica sozinha, ela não faz milagre. Ela é um tratamento adjuvante importantíssimo, porém adjuvante. Sim, porém adjuvante. Que isso fique bem claro também. Sim, exatamente. Mas que os resultados são surpreendentes. Sim. E é isso que eu gostaria que você deixasse para a gente nesse final. Como que você vê o futuro de tudo isso e o que você está disposta, inclusive, a colocar todo esse empenho para que esse conhecimento, esse serviço de saúde chegue a mais pessoas. Patrícia, eu sou médica, né? E eu amo o que eu faço. E como eu te falei, eu acho que eu não sou colocadora de pacientes em câmara, né? O que eu sou? Eu trabalho com o paciente, com a família do paciente, com o bem-estar desse paciente. A gente quer que essa informação chegue ao maior número de pessoas, que a gente possa fazer parcerias muito interessantes aqui na cidade. E o objetivo principal é reduzir o tempo de recuperação de cada paciente, de cada ferida, e de cada família aí que sofre, porque tem um paciente com uma ferida crônica, a família toda sofre. Com certeza. Porque ele precisa da avó, do avô para levar, do tio para buscar, do outro para levar curativo. Você não tem noção do trabalho que dá para a família uma úlcera crônica e para o próprio paciente. Então, assim, se a gente puder levar isso para o maior número de pessoas possível, é isso que a gente quer. É a missão, momento. Por isso que vocês estão chegando em Araras. É a missão, sim. Que bom, doutora. Foi um prazer conversar com você. Seja bem-vinda a Araras e que isso se propague, chegue a muito mais pessoas. E estamos aqui para ajudar também nesse trabalho de divulgação. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada a todos vocês. E agradeço você pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo Conexão com o Futuro.